E estamos de volta com a parte 2 do Jurisprudência em Tese do STJ, edição 270, e reiniciamos com a tese 7. Na vigência dos contratos de plano ou seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos, pelo Código Civil de 1916, ou em 3 anos, pelo Código Civil de 2002, observada a regra de transição do artigo 2028 do Código Civil de 2002. Então, qual era a pretensão aqui, ou melhor, qual é normalmente a pretensão das seguradoras? É a aplicação do prazo prescricional de 1 ano, que é aquele do segurado contra o segurador. Mas essa tese prevaleceu? Não, gente, não prevaleceu, tá? Prevaleceu a tese da prescrição trienal. Com base em quê? Com base na vedação ao enriquecimento sem causa. Então, está lá no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil, beleza? Agora, e se for uma ação relativa a algo anterior ao Código Civil de 2002, então Código Civil de 1916. Aí, gente, o prazo é de 20 anos. Mas, gente, muito cuidado, tá? Com a regra de transição lá do artigo 2028 do Código Civil, que ela trata desse caso em que o prazo prescricional no Código Civil de 2002 é menor do que o prazo prescricional que está previsto lá no Código Civil de 1916. E aí como é que funciona? Se quando entrou em vigor o Código Civil de 2002 já tiver transcorrido mais da metade do prazo prescricional, aí continua sendo o prazo prescricional que está previsto lá no Código Civil de 1916. Se não tiver passado ainda mais da metade do prazo prescricional, aí o prazo prescricional vai ser aquele do Código Civil de 2002, mas iniciando somente no dia que entrou em vigor o Código Civil de 2002. Então, como é que ficou a tese 7? Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos, pelo Código Civil de 1916, ou em 3 anos, pelo Código Civil de 2002, observada a regra de transição do artigo 2028 do Código Civil. Seguindo em frente, tese 8, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial com mais de 30 beneficiários, devido à natureza comercial da relação, na qual não se presume a vulnerabilidade do estipulante. Então, gente, aqui, se a pergunta for assim, se aplica o Código de Defesa do Consumidor a planos empresariais, a resposta é depende. Agora, cuidado, tá? Aqui nós estamos falando da relação operadora-estipulante. Quem é um estipulante? É a empresa. É a empresa que atua estipulando o contrato de plano de saúde com a operadora e esse plano de saúde é em benefício dos empregados. Muito cuidado para não confundir, porque o empregado que é beneficiário do plano de saúde, na sua relação com a operadora, se aplica o Código de Defesa do Consumidor com certeza absoluta. Isso não tem dúvida nenhuma, não importa se a empresa tem 1 milhão de empregados beneficiários do plano de saúde, não importa, tá? Na relação entre o beneficiário e a operadora do plano de saúde se aplica sempre o Código de Defesa do Consumidor. Agora, na relação entre empresa e plano de saúde, aí depende. Se tiver menos de 30 vidas, então menos de 30 empregados beneficiários do plano de saúde,
se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Se tiver mais de 30 vidas, aí já se entende que não há vulnerabilidade, que já há uma possibilidade de negociação maior. Então, dessa forma, se entende que não se aplica aqui o CDC. E aí, gente, esse número, 30 vidas, não foi tirado da cabeça do julgador não, tá? Foi tirado lá das resoluções normativas da ANS, principalmente a 309 de 2012 e a 557 de 2022. Belezinha? Então, como é que ficou a tese 8? O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial com mais de 30 beneficiários, devido à natureza comercial da relação, na qual não se presume a vulnerabilidade do estipulante. Palavra da sorte de hoje, gente, vai ser saúde, já que estamos falando aqui sobre direito à saúde, não é isso? Então escreve aí saúde ou alguma frase bem criativa com o nome saúde para eu saber que você está nos ouvindo atentamente. E vamos agora para a última tese de hoje, tese 9, competência da Justiça Comum para julgar demandas relativas a plano de saúde na modalidade de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. Aqui nós temos um tema que foi fixado no IAC 5, tá? No incidente de assunção de competência. É o tema 5. Então imagina, por exemplo, que a Mariazinha trabalhou por anos na empresa X e aí ela foi beneficiária do plano de saúde da empresa, se aposentou e quer permanecer no plano, mas a operadora do plano de saúde não permite. Ela então propõe uma ação pedindo a manutenção dessa condição de beneficiária. Qual é a competência? Justiça comum ou Justiça do Trabalho? Gente, depende, tá? Em regra, vai ser Justiça comum, beleza? Quase sempre vai ser Justiça comum. Mas quando que vai ser Justiça do Trabalho? Quando se tratar de uma operadora de plano de saúde própria. Então, aqui em um modelo de autogestão do plano de saúde. Aí, nesse caso, a competência é da Justiça do Trabalho. A questão de ser uma pessoa aposentada ou de ser um empregado ativo, isso é irrelevante, tá? Você vai ver o que? Se trata de um plano de saúde de autogestão, autogerido pela própria empresa, não é isso? Ou se é um plano de saúde que não é de autogestão. Aí, nesse segundo caso, competência da Justiça Comum. No primeiro, competência da Justiça do Trabalho. E detalhe, tá? Nesse caso de ser um plano de saúde na modalidade de autogestão, ele tem que estar regulado no contrato de trabalho ou na convenção acordo coletivo. Aí, não é nesse caso, competência da Justiça do Trabalho. Então, como é que ficou a tese 9? Competência da Justiça Comum para julgar demandas relativas a plano de saúde na modalidade de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. Aqui foi a tese fixada no IAC 5. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Então deixa aquele like, compartilha com aquele amigo ou na sua rede social preferida, porque tudo isso fortalece demais. Já deixa também aquela avaliação com 5 estrelas no Spotify. E por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.